Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos no tempo santo da Quaresma, este tempo que nos convida à conversão, à mudança de vida, a nos voltar inteiramente para o Senhor. Nós que iniciamos este tempo santo na quarta-feira de cinzas, quando a Igreja colocava sobre a nossa cabeça cinzas, lembrando para nós a brevidade da nossa vida e, ao mesmo tempo, a urgência para uma conversão sincera e profunda. Nós ouvíamos também no início da Quaresma o apóstolo Paulo que nos exortava: nós, como embaixadores de Deus, vos exortamos, em nome de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. O tempo da Quaresma é este tempo oportuno, este tempo da graça de Deus, que nos convida a uma reconciliação. Reconciliar com Deus, reconciliar consigo mesmo, reconciliar com o nosso próximo, em sintonia com aquilo que estamos vivenciando da campanha da fraternidade, a amizade social. Mas só existe essa amizade se existir também uma reconciliação profunda com Deus, que é o nosso Pai, conosco mesmo, a nossa história, para podermos assim reconciliar com o nosso próximo. E a Quaresma é este tempo oportuno que vai nos conduzindo através da palavra de Deus, através das 3 armas propostas para este tempo: oração, jejum, esmola, para que assim o nosso coração possa ir se preparando para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste primeiro domingo da Quaresma, acabamos de ouvir a palavra de Deus. Na primeira leitura que nós ouvimos, do livro do Gênesis, nos coloca diante da aliança que Deus fez com Noé. Deus que pediu para Noé para que construísse uma arca e ali colocasse os animais juntamente com a sua família. Deus que faz um chamado especial com Noé. E Noé, obediente ao chamado, cumpre aquilo que Deus lhe pede. Vem o dilúvio, devasta toda a terra. E Deus poupa apenas a arca com os animais e a família de Noé. E ali Deus estabelece uma aliança. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vamos ver Deus que sempre faz uma aliança com o seu povo, com Noé, depois com Abraão, com Moisés, com Davi, até o momento em que Deus faz uma única e eterna aliança através do seu Filho Jesus Cristo. É aquilo que nós repetimos na consagração, este sangue da nova e eterna aliança. E esta aliança que Deus estabelece com Noé, nos coloca também nessa perspectiva que eu e você somos chamados a estabelecer uma aliança com Deus, uma aliança com amor, uma aliança na misericórdia, uma aliança na solidariedade, uma aliança na compaixão. Deus é sempre fiel na sua parte da aliança e nós também somos chamados a sermos fiéis na aliança que Deus estabelece com cada um de nós. E na segunda leitura da carta de São Pedro vai dizer que este momento, que esta arca, que este acontecimento do dilúvio, coloca também na perspectiva do batismo. Nós que fomos batizados, nós que também renascemos das águas para uma vida nova, nós que também precisamos descer nas águas para ressurgir numa vida que o próprio Jesus trouxe para nós, através da sua morte e da sua ressurreição.
Por isso que o tempo da quaresma é o tempo também de solidificar o nosso batismo. Somos um povo batizado, somos um povo novo que já nasceu das águas e do Espírito. Por isso que devemos nos comprometer com os valores primordiais do nosso batismo. E através da aliança, vendo o nosso batismo, aí nós conseguimos compreender aquilo que ouvimos no Evangelho. O Evangelho inicia dizendo que Jesus foi impelido pelo Espírito para o deserto. E aqui já tem um indicativo extremamente importante para a nossa vivência quaresmal. É o Espírito que impulsiona, que impele Jesus para o deserto. Mas o que é o deserto? O deserto é algo muito simbólico, principalmente neste tempo santo da quaresma. O povo de Deus passou 40 anos no deserto. Depois que Moisés os liberta da escravidão do Egito, depois que eles atravessaram a pé enxuto o Mar Vermelho, depois que eles viram Faraó e seus soldados afogando no mar, agora eles passam 40 anos peregrinando para a terra da promessa. Faz referência também aos 40 dias em que Moisés passa sobre a montanha. E agora Jesus também entra na sua quaresma, nos seus 40 dias pelo deserto. E o deserto, num primeiro momento, é o lugar da prova, é o lugar aonde somos colocados diante de nós mesmos. O deserto também pode ser colocado como lugar da crise. A palavra crise vem de crisol, de purificação. Entrar no deserto, mas não entrar no deserto de qualquer maneira. O deserto é uma grandiosidade, uma vastidão, mas para entrar neste deserto, nós precisamos de um guia. E quem é o nosso guia neste deserto? O Espírito Santo. O mesmo Espírito que impulsionou Jesus para o deserto, é este mesmo Espírito que deve nos impulsionar para o deserto. Para que assim nós também aprendamos com Jesus a vencer as tentações do mal. Que aprendamos com Jesus a não ceder às investidas de Satanás, mas sabermos discernir, através do Espírito Santo, o caminho, a direção que somos chamados a tomar. Por isso que o deserto é extremamente importante para nós. Precisamos do deserto, porque precisamos também da nossa purificação. O Papa Francisco, na sua carta para a quaresma deste ano de 2024, ele coloca um ponto muito importante e muito significativo para a nossa vivência. Ele diz assim: o povo passou 40 anos no deserto, e nesses 40 anos eles precisaram purificar o Egito que ainda eles levavam no coração. E quantas vezes nós também ainda levamos o Egito no nosso coração? Quantas vezes ainda levamos essa nossa tendência de nos deixar escravizar pelo pecado? Por isso que nós precisamos deste deserto, para não sermos mais escravos do pecado, mas para sermos homens e mulheres livres. É para a liberdade que o Senhor está nos conduzindo. Por isso que neste tempo santo, em que estamos entrando neste deserto, com a guia do Espírito Santo, mediante as tentações da nossa vida, que possamos sempre olhar para a nossa meta, e a nossa meta é Jesus Cristo. A nossa meta é este amor que nos impulsiona a cada momento da nossa vida a buscarmos esta vida nova. Mas esta vida nova precisa também da conversão diária. Jesus, ao sair do deserto,
depois de ter convivido com os animais, sendo alimentado com os anjos, fazendo uma referência lá no livro do Gênesis, na criação, Adão e Eva que cederam à tentação e agora Jesus vence o tentador. E Jesus então começa a sua vida pública, dizendo: o tempo já se completou, convertei-vos e crede no Evangelho. Que nós também, meu querido irmão, minha querida irmã, possamos adentrar neste projeto de conversão. Que não seja mais uma quaresma. Quantas vezes nós pensamos assim, mais uma quaresma, mas que não seja mais uma quaresma, mas que seja a quaresma, que seja este momento privilegiado, oportuno da graça de Deus nas nossas vidas, para que assim nós possamos vivenciar a cada dia, ouvindo a palavra, fazendo as obras necessárias para este tempo santo, possamos ir nos purificando no deserto da nossa vida, para podermos assim celebrar com alegria, com amor, com dignidade a Páscoa salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero concluir esta homilia dizendo que a quaresma deve ser para nós este momento oportuno de deixar com que o Espírito que impulsionou Jesus também nos impulsione. Quem tem o Espírito Santo como guia, como condutor, como pedagogo, aquele que nos toma pela mão, consegue vivenciar a profundidade do amor e da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.